Pouco tempo depois de meu filho ter se apropriado do toca-disco, descobri que ele me ouvia com razoável clareza quando eu falava com os meus lábios tocando seu osso mastoide, ou na direção da base do seu cérebro. Essas descobertas me deram os meios necessários para que eu começasse a realizar o desejo ardente de ajudar meu filho a desenvolver a audição e a fala. Nessa época, ele arriscava falar certas coisas, certas palavras. A perspectiva estava longe de ser animadora, mas o desejo apoiado pela fé não conhece a palavra impossível. Certo de que ele podia ouvir com clareza o som da minha voz, comecei imediatamente a transferir para sua mente o desejo de ouvir e falar. Logo descobri que o menino gostava que eu lhe contasse histórias na hora de dormir. Assim, pus mãos à obra, criando histórias destinadas a desenvolver nele a autoconfiança, a imaginação e o intenso desejo de ouvir e ser normal. Havia especialmente umas histórias que eu enfatizava, dando-lhe novas e dramáticas cores a cada vez que a contava. Com isso, tentava plantar na mente da criança o pensamento de que sua deficiência não era uma desvantagem, mas um recurso de grande valor. Apesar de todas as filosofias trazer consigo a semente de uma vantagem equivalente, preciso confessar que não fazia a menor ideia de como tal deficiência poderia tornar-se um fator positivo. No entanto, continuei minha prática de integrar essa filosofia às histórias de hora de dormir, esperando que um dia ele mesmo encontrasse um meio de tirar proveito de sua deficiência. A razão me dizia, francamente, que não havia compensação adequada para a falta de ouvidos e do aparelho natural de audição, mas o desejo apoiado na fé superou a razão e inspirou-me a continuar. Analisando a experiência, posso ver agora que a fé depositada em mim pelo meu filho teve muito a ver com o impressionante resultado. Ele jamais questionou o que eu lhe dizia. Eu convenci de que possuía uma nítida vantagem sobre os irmãos mais velhos. Vantagem esta que se manifestaria de diversas maneiras. Os professores, por exemplo, observando que ele não tinha orelhas, lhe dariam especial atenção e o tratariam com extraordinária gentileza. E foi o que aconteceu. A mãe dele tratou disso, visitando os professores e solicitando mais cuidado com aquele aluno. Também o convenci de que, quando tivesse idade para vender jornais, ele teria uma grande vantagem sobre o irmão. Então, vendedor de jornais, já que as pessoas lhe pagariam mais ao ver que a falta de orelhas não impedia de ser um garoto inteligente e esforçado. Ele começou a enxergar possibilidades do filho se dar bem, né, de ser melhor remunerado e de ser mais querido do que os próprios irmãos, né? Ele usou ali tentando uma tática de atrair mais atenção para o filho, né? Seja pelos professores dando mais atenção por causa do cuidado que ele não tinha orelhas, seja pela venda de jornais quando ele tivesse uma idade que o povo ia ver, ia ficar com uma certa pena, entre aspas, né? E iria lhe remunerar melhor. Ia mostrar que ele estava ali se superando e estava vendendo jornais. Então, o povo iria comprar mais jornais a ele do que aos outros, né? Notamos que, gradualmente, a audição do menino melhorava. Além do mais, a deficiência não fizera dele um tímido. Mais ou menos aos 7 anos, ele nos deu a primeira prova de que a estratégia de trabalhar sua mente começava a dar frutos. Insistia em vender jornais, mas a mãe não concordava. Achava perigoso deixá-lo sair à rua sozinho. Ele, então, decidiu resolver a questão. Uma tarde em que ficou em casa com os empregados, pulou a janela da cozinha, alcançado o quintal, e foi à luta. Pediu 6 centavos emprestados ao sapateiro da vizinhança, comprou jornais, vendeu-os, reinvestiu o dinheiro e durante a tarde inteira repetiu a operação. Após fazer as contas e pagar ao banqueiro, o dinheiro que havia tomado emprestado teve um lucro líquido de 42 centavos. Quando chegamos em casa, naquela noite, nós o encontramos dormindo em sua cama, com o dinheiro bem apertado na mão. Então a mãe abriu-lhe a mão, pegou as moedas e chorou. Chorar pela primeira vitória do filho parecia tão inadequado.
Minha reação foi inversa. Ri alegremente, porque soube que o esforço para plantar na mente daquele menino uma atitude de autoconfiança fora bem-sucedido. Sua mãe viu um pequeno menino surdo que, em seu primeiro empreendimento, tinha ido para as ruas sozinho e arriscado a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequeno negociante corajoso, empreendedor, ambicioso e autoconfiante, cuja fé em si mesmo havia e vencera. O resultado me agradou, porque percebi nele aptidões que o acompanhariam pela vida fora. O futuro confirmaria isso. Quando seu irmão mais velho queria alguma coisa, deitava-se no chão, esperneava, chorava e conseguia. Quando o pequeno menino surdo queria alguma coisa, planejava um meio para ganhar dinheiro e comprava o objeto desejado com recursos próprios. E ele ainda fazia isso. Ou seja, veja a visão. Né? O pai por estar ali, sempre acreditando, tudinho, buscando, e a mãe... Claro, amava o filho, lógico, óbvio, né? Como todas as mães. Mas a visão do pai empreendedora, né? Ele enxergava essas atitudes do filho de outra maneira. Né? Tanto que a mãe chorou ali, aquele negócio, a mãe via um meio de risco da vida, arriscando a vida dele. Já o pai não, viu o menino corajoso, né? Empreendedor, o menino mesmo sem ouvir, querendo vender, querendo ganhar dinheiro, querendo lucrar, querendo reinvestir o dinheiro. Então, quer dizer, o menino já tinha uma inteligência empreendedora. Ele já tinha colocado no menino essa parte empreendedora no menino. Então, o menino não se preocupava em pedir dinheiro ao pai. Ele se preocupava em pegar o dinheiro dele, comprar algo para revender, pegar o lucro, reinvestir e ficar nessa. Então, quer dizer, enquanto um irmão chorava para pedir alguma coisa, ele não fazia isso. Olha só, na verdade, meu filho me ensinou que deficiências podem ser aceitas como obstáculos e usadas como desculpas, ou consideradas degraus a serem galgados rumo a uma meta estabelecida. Isso serve muito para a gente, né? Porque não vou falar deficiência, mas a gente, às vezes, deixa de fazer algo por acreditar que a gente não é capaz de fazer. A gente, às vezes, bota na cabeça que isso aí eu não consigo, eu não posso. E a gente acaba vendo alguns obstáculos e parando no meio do caminho, feito a gente falou ontem. Né? Mas a gente tem duas opções, como ele falou aí, né? Ou a gente para com o obstáculo e dá meia volta e desiste, e usa uma desculpa qualquer, dizendo que, porque eu não sabia isso e aquilo, ou a gente passa por cima, feito a gente falou ontem, e galga até a vitória que a gente tanto quer. E o menino, ele não usou desculpas para ficar, ele podia muito bem ficar em casa chorando e pedindo alguma coisa ao pai. Só chorar, 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 que todo mundo ia entender, porque ele, queira ou não, ele tinha uma deficiência. Mas ao invés de ficar chorando e se lamentando em casa, ele levantava a cabeça e ia buscar, mesmo arriscando a própria vida, né? Já que ele não ouvia. Mesmo assim, ele tinha força de vontade para superar os problemas e as dificuldades que ele tinha. Né? Então, essa história mostra que a gente não pode obter desculpas de nada. Nós temos a capacidade, nós temos saúde, nós temos pernas, mãos, ouvido, boca, temos tudo. Então, nós temos a capacidade de conquistar o que a gente quer. Só basta a gente procurar algum meio de conseguir. Não, isso é verdade, Renato, porque a gente observa mesmo que existem muitas pessoas com deficiência que às vezes se mostram até mais batalhadoras, né, para correr atrás dos objetivos do que muita gente que não tem deficiência nenhuma. Que às vezes o fato de estar desempregado vai começar a pedir alguma ajuda, tá, alguma esmola, e às vezes acha até como se os outros tivessem obrigação, mas às vezes se acomoda com aquela situação, né? A gente tenta às vezes até dar uma oportunidade, mas a pessoa acha até mais fácil ser ajudado, né, e se acomoda. Infelizmente é verdade. Exato. O grande perigo é esse. As pessoas se acostumam a pedir e a depender dos outros, né? E quando às vezes aparece uma oportunidade para ela ganhar o dinheirinho dela todo dia, ela não quer, porque já se acostumou a ficar pedindo e depender dos outros. Né? Então a gente tem essas escolhas. A gente tem esse direito de escolher. Ou você dá desculpa, ou você passa por cima dos problemas e conquista o que você quer. Né? Isso aí só quem pode escolher o que vai acontecer é você. Né? Olha só, um menininho surdo cursou o ensino fundamental
o ensino médio e a faculdade sem ouvir os professores, a menos que falassem perto dele bem alto. Nunca frequentou escolas especiais. Não permitimos que ele aprendesse a linguagem dos sinais. Estávamos determinados a fazê-lo levar uma vida normal com outras crianças e mantivemos essa decisão, embora nos tenha custado acolorados debates com a diretoria das escolas. Eu já até imagino, né, o preconceito dos diretores. Não é nem preconceito, eu não vou dizer preconceito, eu vou dizer que pedagogicamente ficaria difícil ele estar na mesma sala que os professores precisariam, para ele ouvir, chegar perto dele e falar alto e gritar. E as outras crianças não precisam disso. Então, a dificuldade que é ser para os professores ensinar esse tipo de aluno junto com os outros. A gente tem uma professora aqui na sala que a gente pode, né, ela pode até afirmar isso, mas imagina a dificuldade dos professores tinham com ele na sala, né, junto com os outros alunos que eu vi e falava muito bem, normal, sem deficiência, e ele na sala com esses alunos, sem ser uma escola especial. A dificuldade que é. Né? Então, a gente já começa a ver as dificuldades daí que ele começou a enfrentar, além da audição. Quando cursava o ensino médio, tentou usar um aparelho elétrico para a surdez. Não deu certo, pois meu filho havia nascido sem qualquer vestígio de sistema auditivo natural. Tal condição foi descoberta pelo Dr. Gordon Wilson, de Chicago, durante uma cirurgia na cabeça a que o menino se submeteu aos 6 anos. Na última semana de aulas na faculdade, 16 anos depois da operação, aconteceu um fato que marcou definitivamente sua vida. Pelo que parecia puro acaso, ele recebeu outro aparelho elétrico para a surdez, ainda em teste. Tendo em vista o desapontamento anterior, colocou-o no ouvido, ligou a bateria e pronto. Como num passe de mágica, seu constante desejo de ouvir normalmente tornou-se realidade. Pela primeira vez na vida, ele ouvia praticamente tão bem quanto qualquer um. Deus opera misteriosamente suas maravilhas. Deslumbrado pelo mundo diferente que o novo aparelho lhe apresentou, ele correu ao telefone, ligou para a mãe e ouviu perfeitamente a voz dela. No dia seguinte, ouvia claramente as vozes dos professores, pela primeira vez na vida, sem que precisasse gritar ou chegar perto. Ouvia o rádio, ouvia o cinema falado, afinal, podia conversar livremente com outras pessoas sem que tivessem necessidade de falar alto. Tinha entrado em um mundo diferente. Com nosso desejo persistente, havíamos nos recusado a aceitar o engano da natureza e induzimos a corrigir-se por intermédio dos meios práticos disponíveis. Ou seja, todo o esforço que o pai teve de colocar confiança no filho, de mostrar que ele poderia ser melhor do que todo mundo, buscar o crescimento pessoal, mesmo com as dificuldades de audição e fala, mostrou ao lado empreendedor que o menino podia fazer mais sucesso do que os irmãos. Isso fez com que o menino tivesse a confiança. O menino se formou na faculdade e veio aí o milagre, né? Porque esse tipo de milagre só quem faz é Deus, né? Não existe outro meio. Quem faz esse tipo de milagre é Deus, né? E esse milagre desoperou na vida dele e fez com que alguém criasse esse aparelho elétrico, né, de audição novo e que fez ele ouvir. Então, o menino pegou toda a bagagem de autoconfiança que tinha, quando ainda era, né, tinha dificuldade para ouvir e a fala. Imagina ele depois de ouvir. Se ele já tinha autoconfiança sem ouvir direito, imagina ele com a audição perfeita. O desejo tinha começado a pagar dividendos, mas a vitória não estava completa. O rapaz ainda teria de encontrar um meio prático e definido para converter sua deficiência em uma vantagem equivalente. Talvez sem entender plenamente o significado do que havia conseguido, mas entusiasmado com a descoberta do novo mundo dos sons, ele escreveu uma carta para o fabricante do aparelho descrevendo em detalhes sua experiência. Alguma coisa na carta, algo que talvez não estivesse escrito nas linhas, mas entre elas fez que a companhia o convidasse a ir a Nova York. Chegando lá, foi levado a conhecer a fábrica e, enquanto contava ao engenheiro-chefe
sobre a mudança operada em seu mundo, uma intuição, uma ideia ou uma inspiração, chame-o como quiser, surgiu em sua mente. Foi esse impulso de pensamento que converteu sua deficiência em vantagem destinada a pagar dividendos em forma de dinheiro e felicidade a milhares de pessoas por muito tempo. O ponto central daquele impulso de pensamento era o seguinte: ocorreu-lhe que ele poderia ajudar milhões de pessoas surdas que atravessam a vida sem o benefício de um aparelho de surdez, caso pudesse achar um meio de contar sua história. Naquele exato momento, decidiu devotar o resto da sua vida a ajudar deficientes auditivos. Durante um mês, ele pesquisou intensamente, analisando todo o sistema de marketing da fábrica de aparelhos de surdez e criou meios de comunicar-se com os deficientes auditivos no mundo inteiro, de modo a partilhar com eles seu mundo diferente, recentemente descoberto. Ele elaborou um planejamento de 2 anos baseado em suas conclusões. Quando apresentou o plano à companhia, foi-lhe imediatamente oferecido um cargo para que conseguisse levar o plano adiante. Repare que o menino começou a enxergar possibilidades, né, em meio a ajudar os outros, ajudar quem tinha deficiência, né? Ele se preocupou tanto em ajudar, né, que ele acabou ganhando um bom cargo na companhia. Eu acredito que tenha sido um bom cargo, né, para ter essa liberdade de expandir os negócios. Ao começar o trabalho, nem sonhava estar destinado a levar a esperança e alívio a milhares de deficientes auditivos, que, sem a sua ajuda, estariam condenados para sempre ao silêncio. Pouco depois de tornar-se sócio do fabricante de aparelhos, ele me convidou a assistir a uma aula oferecida pela empresa, para ensinar deficientes auditivos a ouvir e falar. Apesar de desconhecer o método, fui à aula. Eu me sentia um tanto cético, porém tinha esperanças de não estar perdendo tempo. O que vi me levou a entender melhor o que eu havia feito para despertar e manter vivo na mente do meu filho o desejo de ouvir normalmente. Vi deficientes aprendendo a ouvir e falar por meio do mesmo princípio que eu usara mais de 20 anos antes, para livrar meu filho do silêncio. Assim, por uma estranha volta da roda do destino, Blair e eu estávamos destinados a auxiliar aqueles que ainda nem haviam nascido, por sermos os 2 únicos seres humanos, que eu saiba, a estabelecer definitivamente o fato de que uma deficiência poderia ser corrigida a ponto de permitir uma vida normal. Se havia sido para um, seria possível para outros. Não tenho dúvidas de que Blair teria sido um surdo-mudo por toda a vida se sua mãe e eu não tivéssemos moldado sua mente como fizemos. O próprio médico que fez o parto disse, confidencialmente, que a criança poderia nunca ouvir ou falar. Há pouco tempo, o Dr. Irving Vuches, um notável especialista em casos semelhantes, examinou Blair muito cuidadosamente. Ficou espantado ao verificar como meu filho ouve e fala bem. Pois, segundo ele, o exame indicava que, teoricamente, o rapaz não seria capaz de ouvir de forma alguma, mas ele ouve, apesar de raio-x demonstrarem que não existe qualquer abertura no crânio que permita a ligação entre som e cérebro. Olha só que interessante. Quando implantei na mente do meu filho o desejo de ouvir e falar, e viver como uma pessoa comum, esse impulso foi acompanhado de uma estranha influência que fez a natureza construir uma ponte sobre o abismo de silêncio, ligando o cérebro ao mundo exterior por meios que nem os mais capacitados especialistas foram capazes de interpretar. Seria sacrilégio conjecturar a respeito desse milagre da natureza, imperdoável deixar de contar ao mundo tudo o que eu sei sobre a humilde parte que me cabe nessa estranha experiência. É meu dever e um privilégio dizer que acredito, e não sem motivos, que nada é impossível àquele que apoia o seu desejo numa fé inabalável.
É aquilo, né? Tudo aquilo que a gente depõe fé, desejo, coloca Deus na frente e toma atitude para conseguir, acaba acontecendo. É inevitável. É inevitável. Na verdade, um desejo ardente possui meios estranhos de se transformar em seu equivalente material. Blair desejou ouvir normalmente e conseguiu. Nasceu com uma deficiência que poderia facilmente levar alguém com um desejo menos definido às ruas com uma canequinha na mão. No entanto, o que seria uma desvantagem serviu de meio para a prestação de um serviço a milhares de deficientes auditivos, além de garantir-lhe um emprego útil e uma remuneração adequada para o resto da vida. É aquilo que a gente falou, né? Ele poderia ficar na cama, deitado, chorando o tempo todo, pedindo coisa, ou então ir para a rua com a caneca, um chapéu, ficar pedindo esmola, e eu garanto que ia ganhar muito dinheiro, porque o povo ia ficar com pena, né? E iria ajudar. Porém, não. Ele não tinha esse pensamento. O pai não ensinou isso a ele. Né? O pai não ensinou isso a ele. Então, ele, desde cedo, que sempre quis empreender, sempre quis ter seu próprio negócio. Então, arrumou esse emprego. Com o tempo, ele teve tanto sucesso que acabou virando sócio da empresa. Então, você vê como a mudança, a tua mentalidade pode transformar a tua vida, né? As mentirinhas brancas que coloquei em sua mente quando ele era criança, levando-o a acreditar que sua deficiência se tornaria uma vantagem, foram justificadas. Na verdade, não há nada certo ou errado que a crença e o desejo ardente juntos não possam realizar. Eles estão aí à disposição de todos. Olha só que interessante isso aqui, né? Não há nada certo ou errado que a crença e o desejo ardente juntos não possam realizar. Eles estão aí à disposição de todos. Em toda a minha experiência no trato com homens e mulheres com problemas pessoais, jamais encontrei um caso que demonstrasse mais significativamente um poder do desejo. Às vezes, autores cometem o erro de descrever sobre assuntos a respeito dos quais possuem apenas um conhecimento elementar ou superficial. Tive a sorte e o privilégio de usar a deficiência do meu filho para testar a eficácia do poder do desejo. Talvez tenha sido providencial o que aconteceu, pois certamente ninguém está mais preparado do que ele para servir de exemplo do poder do desejo posto à prova. Se até a mãe natureza vergou-se diante da força do desejo, parece-lhe lógico que seres simplesmente humanos possam derrotar um desejo ardente? O poder da mente humana é estranho e imponderável. Não entendemos o método pelo qual a mente utiliza cada circunstância, cada indivíduo, cada objeto a seu alcance, como meio de transformar o desejo em sua contrapartida física. Quem sabe um dia a ciência descubra esse segredo. Plantei na mente do meu filho o desejo de ouvir e falar como uma pessoa comum ouve e fala. Esse desejo tornou-se realidade. Plantei em sua mente o desejo de converter sua maior deficiência em sua maior vantagem. Esse desejo foi realizado. O modus operandi pelo qual um resultado espantoso foi alcançado não é difícil de descrever. São 3 fatos bem definidos. Primeiro, misturei a fé com o desejo de ouvir normalmente e passei isso para o meu filho. Segundo, comuniquei-lhe o meu desejo de todas as formas possíveis e imagináveis, em um esforço contínuo e persistente, durante vários anos. Terceiro, ele acreditou em mim. Aí eu destaco, vale destacar, né? O primeiro passo que você vê que ele fala é a fé. Né? Primeiro é a fé. Primeira coisa, a fé e o desejo. É você ter uma fé numa coisa e acreditar e ter o desejo de conquistar. É você ter uma fé que diz assim, eu vou conquistar, eu acredito que eu vou conquistar. Né? E você ter esse desejo ardente, tomar aquelas atitudes corretas para conquistar aquilo. É você focar naquilo. Né? E outra coisa que eu destacaria aqui é que ele falou aqui no segundo fato, né? Que ele falou, comunicou de todas as formas, mas né, de formas possíveis e inimagináveis, em um esforço contínuo
e persistente, ou seja, contínuo. Ele não parou de se esforçar até conquistar. E persistente, ele persistiu naquilo que todo mundo poderia dizer que ele era doido, louco, que ele estava fazendo errado com o filho dele, estava dando educação errada ao filho dele. Mas ele teve um esforço contínuo e persistente durante vários anos. Ou seja, não é durante 1 ano, 6 meses. Foi vários anos. É verdade, muitos podiam até dizer que ele estava com negligência, né, por não querer ensinar a língua do surdo-mudo para o menino, né, devido às dificuldades. Exatamente, exatamente. E mesmo assim, ele acredita, ele tinha tanta fé que ele conseguiria fazer o filho dele ouvir e falar, que ele abriu mão de tudo e não ligou para o que os outros falavam. Vocês imaginam a vizinhança e a família, o que é que deveria criticar, que ele não conta aqui no livro. Mas imagine a família. Bota esse menino numa escola especial e ele bater no pé. Não, meu filho vai estudar normal como qualquer outra criança. Vai estudar junto com as outras crianças de bem. Outras crianças que não têm deficiência. Imagina a diretora da escola e os professores criticando ele. Mas isso é um absurdo, deixar o menino... Eu quero meu filho aqui. Quer dizer, ele se esforçou e persistiu naquilo. Mas o esforço contínuo e a persistência, sem a fé, não ia adiantar de nada. Né? Repare que ele colocou o primeiro, foi a fé. Para depois da fé, é que ele colocou o esforço contínuo e persistência. Então, o esforço contínuo e persistência junto com a fé é que dá o resultado que a gente quer. Esse é o grande segredo. É por isso que eu queria destacar aqui. Que eu ia até grifar e não grifei na hora que eu fiz o slide. Exatamente, Desiane. Exatamente. Então, quer dizer, isso que eu queria, né? E a terceira parte, ele acreditou em mim. Mas aí eu destacaria esses 2 primeiros trechos, essas 2 primeiras partes, né? Essas 2 primeiras partes é que eu destacaria. E o primeiro lugar foi a fé que ele colocou. Ele não falou de outra coisa, foi a fé. E em segundo lugar, um esforço contínuo e persistente, até que ele conseguisse. E nem que isso se passou 16 anos, gente. Foi 16 anos persistindo, com esforço e acreditando que daria certo. Uma fé em primeiro lugar. Quando eu terminava este capítulo, chegou-me a notícia da morte de Madame Schumann-Heink. Um parágrafo curto no texto da notícia apontava um estupendo sucesso como cantora dessa mulher especial. Transcrevi o parágrafo porque nele se vê que ela chegou ao sucesso exatamente pelo desejo. No início da carreira, Madame Schumann visitou o diretor da Vienna Court Opera para que ele testasse a voz, mas o teste não aconteceu. Depois de um rápido olhar na jovem sem graça e pobremente vestida, o diretor exclamou de modo de nada gentil: com essa cara e sem nenhuma personalidade, como pode esperar ser bem-sucedida em ópera? Minha jovem, desista da ideia. Compre uma máquina de costura e vá trabalhar. Você nunca será uma cantora. Olha só. Nunca é tempo demais. O diretor da Viena entendia muito da técnica do canto, mas sabia pouco sobre o poder do desejo quando ele se torna uma ideia fixa. Se soubesse mais sobre esse poder, não teria cometido o engano de condenar um gênio sem dar-lhe uma oportunidade. Há alguns anos, um dos meus sócios ficou doente. Como piorava a cada dia, foi encaminhado a um hospital para ser operado. Quando ia ser levado para a sala de cirurgia, olhei-o e pensei: como alguém tão magro e abatido como ele conseguirá enfrentar com sucesso uma operação tão séria? O cirurgião avisou que havia pouca chance, ou quase nenhuma, de vê-lo novamente com vida. Mas essa era a opinião do médico, não a do paciente. Antes de entrar na sala, ele murmurou baixinho: não se preocupe, chefe. Eu estarei fora daqui em poucos dias. A enfermeira olhou para mim com pena, mas o paciente realmente saiu são e salvo. Depois que tudo acabou, o médico disse: ele foi salvo pelo desejo de viver. Nunca teria sobrevivido se tivesse aceitado a possibilidade da morte. E isso realmente acontece.
A gente vê muito isso acontecer. Não sei se você já tem algum conhecido ou familiar que isso aconteceu. Mas o desejo da pessoa em acreditar que ia viver é tão forte que às vezes cura de doença até que não, que o médico até diz que não tem cura. Tira muito pela minha madrinha, né? A minha madrinha, ela tinha um câncer, né? E o câncer se espalhou. E o médico, no final do ano passado, disse pra gente tudinho se despedir da família. Se despedir dela. Aqui no hospital do IMIP, ela estava internada. Pediu pra gente ir lá para se despedir. Disse que não ia durar. Passou o Natal, passou o Réveillon, a gente já está em maio, e ela, mês passado, fez a última quimioterapia. Curou. Então, quer dizer, o desejo da pessoa é tão forte, o desejo da pessoa é tão forte, que acabou dando certo. Que acabou dando certo. Então, você vê que como isso realmente funciona, né? De como isso realmente funciona. Travou? Voltou normal já. Eu perdi um pouco o que você falou aí, mas agora já voltou normal. Não, o que eu estava dizendo, só para voltar para você entender, é que assim, o desejo, né, do paciente, aquele deu esse exemplo do sócio dele. Né? Do sócio não, do funcionário dele, né? E que o médico dizia que ele não teria pouca chance de sobreviver à cirurgia. E, e ele disse, não se preocupe que eu estaria aqui em poucos dias. E o médico disse que ele foi salvo pelo desejo de viver, né? No que não teria sobrevivido se tivesse aceitado a possibilidade da morte. E eu contei a história da minha madrinha, que ela tinha um câncer, e no final do ano passado os médicos pediram para a gente ir lá se despedir dela, porque o câncer já tinha se espalhado. Ah, tá, entendi. Foi essa parte que eu tinha perdido. Nossa. Foi. Aí, resumindo, a família, aquele desespero, aquele tudo, mas a gente continuava orando. Né? Eu sabia que Deus podia fazer milagre, operar milagre. E a gente sempre disse, Deus tem poder para tudo. Né? Mas, claro, a grande maioria da família chorando, aquele negócio, todo mundo chorando quase todo dia, mas em oração. Mas a oração, gente, mas não ia surgir tanto efeito se a pessoa não quisesse. Né? E minha madrinha, ela tinha tanto desejo de viver que ela, mês passado, fez a última quimioterapia. Ou seja, o desejo da vida, né, o desejo de viver é tão forte, o querer é tão forte, a fé que aqui é se superar, que superou. Então, isso aqui realmente funciona. A gente não vê que é uma história de um livro que é falsa. Não é falsa. Né? Não é falsa. Então, a gente percebe isso. Nossa, que Isso. bênção, né? Que Deus conserve assim, graças a Deus. Né? E é isso, a gente percebe o poder que tem o desejo. Né? E a gente tem que ter isso em mente. Creio na força do desejo apoiado pela fé, porque vi esse poder levar homens de origens muito humildes a posições do poder da riqueza, de poder e riqueza. Eu vi livrar vítimas das garras da morte. Eu vi servir de meio para que indivíduos recomeçassem após terem sido derrotados das mais diversas formas. Eu vi dar a meu filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, apesar de a natureza ter trazido ao mundo sem ouvidos. Repare que, mais uma vez, ele diz, né? Creio na força do desejo apoiado pela fé. Não é só o desejo. Não é só o desejo. A gente tem que acreditar. Muitas vezes, até no nosso negócio, a gente se perde muito nisso, sabe? A gente quer muito a coisa, mas esquece que a fé é que vai levantar. A gente precisa ter a fé primeiro, depois voltar ao que ele falou aqui. Ser persistente em um esforço contínuo. Porque aí sim, as coisas podem fluir. E não é esperar que em 2 meses, 3 meses, vá ter um resultado espetacular que você tanto quer. Tem que persistir, gente, até dar certo. Você não pode botar um prazo para que dê certo. Você só tem que botar na mente de fazer e buscar as coisas para obter o resultado que você quer, independente do tempo que leve. Independente do tempo que leve. Olha só, como pode alguém despertar e usar o poder do desejo?
A resposta nesse capítulo e nos capítulos seguintes, a resposta está neste capítulo e nos capítulos seguintes. Esta mensagem chegou ao mundo ao fim da mais longa e talvez mais devastadoras crises econômicas nos Estados Unidos já conheceram. Seria razoável supor que chamasse a atenção principalmente daqueles que perderam fortunas, de outros que ficaram sem emprego e de muitos que precisaram reorganizar seus planos e recomeçar. A todos esses, gostaria de transmitir a ideia de que toda realização, qualquer que seja na sua natureza ou seu objetivo, precisa começar com um desejo ardente e intenso por algo definido. Olha só. Toda realização, qualquer que seja sua natureza ou seu objetivo, precisa começar com um desejo ardente e intenso por algo definido. Lembra que a gente viu ontem os 6 passos para o sucesso? Que ele contou? Eu acredito que todo mundo lembra. Os 6 passos? Sim. Pronto. É definir, gente. É definir. A gente precisa ter esse desejo, a fé e definir um caminho para trilhar para que você possa conquistar o que você quer. E muitas vezes falta isso para a gente, é o chamado planejamento. Ah, Renato, eu quero ter sucesso, eu quero ganhar X por mês, eu quero X, eu quero X, eu quero ter isso, ter aquilo. Só que o que é que você está fazendo para conquistar isso? Sabe? O que é que você está fazendo para conquistar? Você só está falando da boca para fora que quer? Você está fazendo o que para conquistar isso? Muitas vezes você pergunta, a pessoa diz, nada. Oxê, e como é que tu quer? Aí depois vai dizer que não conquistou nada na vida. Claro, você não fez nada para conquistar. Qual foi a tua atitude que tu tivesse para conquistar o que você quer? Tá? Olha só. Por intermédio de algum estranho e poderoso princípio de química mental, nunca revelado, a natureza integra um impulso de um forte desejo aquele algo mais que não reconhece a palavra impossível e não aceita o fracasso. Olha só. Por intermédio de algum estranho e poderoso princípio de química mental, nunca revelado, a natureza integra ao impulso de um forte desejo aquele algo mais que não reconhece a palavra impossível e não aceita o fracasso. Para a gente encerrar, ele encerra aqui com essas duas frases, né? Deficiências podem ser usadas como desculpas ou consideradas degraus a serem galgados rumo a uma meta estabelecida. A natureza integra ao impulso de um forte desejo aquele algo mais que não reconhece a palavra impossível. Ou seja, só você pode definir. Você vai continuar usando desculpas para não trilhar um caminho para você conseguir o que você tanto quer? Ou você vai passar por cima de certos problemas, vai trilhar um caminho, vai seguir tomando atitude para conquistar aquilo que você tanto sonha? Só você pode definir isso. E ele encerra esse primeiro capítulo, que foi falando de desejo, que a gente viu ontem e hoje, e a gente percebeu histórias de pessoas que tinham tudo para desistir. Tudo para desistir. Desde Barnes, ontem, que a gente viu, né, que virou sócio de Thomas Edison, como de hoje, do filho dele, da cantora de ópera, que fez tanto sucesso, que foi rejeitada pela maior... Imagina, o maior concerto de ópera do país, o cara abre a boca e diz que ela fosse costurar, que não ia dar certo. E mesmo assim ela persistiu, não ouviu aquilo, não guardou aquela informação e obteve sucesso. Então, você vê que todas essas pessoas tinham tudo para dar errado e não obter sucesso. Elas obtiveram sucesso porque persistiram com fé, né, em um esforço contínuo para conquistar o que queria. Né? Então, quando você une o desejo, a fé, as coisas acontecem. E é isso que a gente tem que fazer. Tá? Eu destaco muito esse primeiro capítulo, aqueles 6 passos que eu disse ontem, que era para a gente tentar realizar, né, imprimir, escrever tudinho certinho e imprimir para a gente todos os dias ler quando acordar e quando for dormir, para a gente trilhar um caminho e lembrar, quando você acordar, dizer assim, estou lembrado do que minha obrigação e do que eu quero. Então, hoje eu vou tomar minhas atitudes necessárias
para que possa me aproximar do meu objetivo. Independente de, sem usar desculpas. Sem usar desculpas. Ontem no grupo, eu coloquei um link de uma mentoria que teve de Tiago Brunet, né, que teve participação de Flávio Augusto. Foi algo surreal ontem. E ele falou muito disso. Tá? Foi incrível, assim, incrível. Ele falou muito isso. Foi de ruína à honra, o título da mentoria, da live dele, no YouTube. E tinha cerca de 40 mil pessoas na live. Foi algo estupendo, foi incrível, sabe? E ele falou muito disso, da fé. Ele falou muito disso, da fé, né? E o desejo que você quer, e o que é preciso para a gente fazer para obter sucesso na vida. E que muitas pessoas se perdem em alguns pontos, em alguns detalhes. E esses detalhes a gente viu hoje. Sabe? A gente viu hoje. Então, assim, que fique, nesse primeiro capítulo, que fique bem forte na nossa mente, que é possível a gente conseguir o que quer, só basta ter um desejo unido à fé. E seguir aqueles 6 passos que ele passou para vocês ontem. Tá? Que a gente viu ontem esses 6 passos. Seguindo aqueles 6 passos, junto com o desejo e a fé e as atitudes corretas, não tem para onde correr. O sucesso é garantido. Tá? Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Amanhã não, coloquei amanhã, mas não é amanhã. Segunda-feira, a gente começa o capítulo 2. Amanhã é sábado, eu esqueci desse detalhe e botei aqui amanhã, mas segunda-feira a gente inicia o capítulo 2, que ele vai falar da fé. A gente falou, lembra que ele falou aqui agora, né? Unir o desejo com a fé. E esse primeiro capítulo inteiro foi só o desejo. A gente falou muito do desejo, de como o desejo pode ajudar a gente a conquistar algo, mas não é qualquer desejo. Não é qualquer desejo. É o desejo ardente, aquele desejo que realmente faz a gente tomar atitudes corretas, que faz a gente tomar atitudes que se aproximam dos nossos objetivos. Né? Então, segunda-feira a gente inicia a fé, tá? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, fiquem à vontade, mas hoje, agora, a gente encerra o capítulo 1 de desejo aí. Fala, Fabi. Bom dia, Renato. Bom dia aí, Bom pessoal. Gratidão, né, por mais um estudo, e gostaria de apresentar a vocês aí meu amigo que resolveu nos visitar, o Ralph Muniz. Eu espero que ele possa manter mais presença, né, nas próximas aulas. E é isso. Seja bem-vindo, Ralph. Seja bem-vindo. Aqui a gente aprende junto, tá? Aqui a gente lê o livro, eu faço slide, tudinho, apresento, mas aqui a gente debate, cada um dá sua opinião, na hora pode interromper, participar, olha, eu acho isso, achei isso, que massa, não sei o quê. A gente aqui aprende junto, né? E a gente tá aqui, vai fazer um ano, né? A gente nem percebe, né, gente? Mas já vai fazer um ano, daqui a 4 meses faz um ano que a gente tá com esse Clube do Livro e a gente vem aprendendo junto aqui. Isso mesmo. Deus seja bem-vindo, Ralph. Deusiane. Bom dia. Agora a sua internet tá rocheda, agora eu tô vendo. Bom dia.